O foco aqui vai ser, de um lado, a visita do embaixador polonês aqui no Brasil. Ele foi lá na fábrica da Embraer, onde fazem o cargueiro KC-390 Millennium. E do outro lado, a Embraer estreando na MSPO, que é a maior feira de defesa da Polônia. A ideia é entender como essas coisas se conectam, né, principalmente pensando na competição internacional com os Estados Unidos e o seu famoso C-130 Hércules dominando esse espaço há tanto tempo. O embaixador Andrei Tcheskovsky foi a Gavião Peixoto, lá em São Paulo, o coração industrial onde o KC-390 é feito. E as fontes, olha, elas são bem claras. Não foi só uma visita de cortesia, de protocolo diplomático. Foi descrito como um gesto claro de aproximação e de interesse, focado no portfólio de defesa da Embraer, mas com o KC-390 ali brilhando. E é aqui que a coisa fica bem interessante, porque esse sinal vem de um país com laços militares tão fortes com Washington. É fascinante, né? Porque tem toda uma camada política e estratégica por trás dessa visita. Por que um aliado tão próximo dos Estados Unidos na OTAN faria isso? Um país que está ali geograficamente num ponto super sensível para a segurança da Europa. Uma parte importante da resposta, que as fontes apontam, é a necessidade urgente, bem documentada da Polônia de modernizar suas forças armadas. E modernizar rápido. O contexto geopolítico da região intensificou muito isso. E claro, modernizar inclui a frota de transporte aéreo tático. Eles estão, assim, avaliando opções que ofereçam capacidade moderna, eficiência na operação e talvez mais flexibilidade para diferentes missões. Certo. E essa necessidade de modernização? As fontes falam que não é só trocar o velho pelo novo, mas talvez ganhar novas capacidades, é isso? Como que o interesse no KC-39 se encaixa aí? Especialmente se eles continuam recebendo C-130. Ótima pergunta. A análise sugere que não é necessariamente uma escolha de ou um ou outro. A Polônia continua sim recebendo C-130 Hércules, geralmente modelos mais antigos, mais modernizados, que vêm dos estoques americanos. O interesse no KC-390, que é um projeto muito mais recente, né, pode indicar uma estratégia de diversificar a frota, buscando talvez capacidades complementares ou até superiores em certas missões específicas. As fontes não entram nesse detalhe, mas a gente pode imaginar. A maior velocidade do KC-390, a capacidade de operar em pistas mais curtas, menos preparadas, a aviônica moderna, tudo isso pode ser bem atraente para as necessidades polonesas, talvez para tarefas de resposta rápida ou para projeção dentro do teatro europeu, sabe? A visita do embaixador muito provavelmente serviu para ele ver de perto essas capacidades, sentir a maturidade do programa KC-390. Entendi. E essa busca por alternativas e a confiança da Embraer no produto dela ficou ainda mais clara, né, com a participação da Embraer pela primeira vez na MSPO, aquela feira de defesa lá na Polônia. As fontes destacam que a Embraer não foi lá só para marcar presença, não. Ela posicionou o KC-390 de forma muito direta, como uma alternativa moderna, multimissão, eficiente ao Hércules americano, ao C-30. Chegar no mercado que é quase a casa do C-30 e falar, olha, temos algo novo e competitivo aqui, é de fato um lance ousado. Sem dúvida. É um movimento estratégico muito bem calculado e com alta visibilidade. Apresentar o KC-390 com essa clareza, essa confiança, justo na Polônia, um país que opera dezenas de Hércules e tem essa relação, vamos dizer, umbilical com a indústria americana de defesa. Isso manda várias mensagens, né? Primeiro, é uma declaração de confiança da própria Embraer. Confiança na capacidade técnica, no desempenho do avião dela. Sugere que a empresa acredita que pode competir não só no preço, mas em performance e em tecnologia, mesmo contra um ícone da aviação militar. As fontes indicam que a Embraer pode ter focado lá na MSPO na velocidade maior, no compartimento de carga mais otimizado para os padrões modernos, né, de paletização, e na capacidade multimissão que já vem de fábrica no KC-390. E qual o impacto disso para o mercado em geral, para a percepção sobre a Embraer? Ajuda demais a consolidar a reputação da Embraer Defesa e Segurança como um player global sério e inovador.
Toda vez que o KC-390 é apresentado ou considerado seriamente por um membro da OTAN, isso valida o produto para outros possíveis clientes. É um selo de qualidade, né? Mostra a capacidade do Brasil de desenvolver e produzir tecnologia de defesa de ponta. Tecnologia capaz de entrar em mercados difíceis e desafiar concorrentes que estão aí há décadas. Se a gente conecta isso com um cenário maior, essa presença forte na MSPO não é só marketing, sabe? É parte de uma estratégia de longo prazo para posicionar o KC-390 como o sucessor natural ou pelo menos um concorrente muito forte para as frotas de C-130 que estão envelhecendo no mundo todo. É um investimento na credibilidade internacional do avião. E é exatamente nesse ponto que uma das fontes que a gente consultou joga o que ela chama de bomba, sobre o tarifaço de Trump. A fonte argumenta que essa ofensiva comercial da Embraer na Polônia, se der certo, seria um desafio direto àquela lógica protecionista que essa fonte específica atribui ao governo americano daquele período. É importante dizer, né? A gente está relatando a visão da fonte. A fonte caracterizava as políticas da administração Trump como tentativas claras de blindar o setor aeroespacial e de defesa dos Estados Unidos, usando tarifas, incentivos internos, tudo para dificultar a vida dos concorrentes de fora. E isso leva a gente para uma questão central. Como interagem o mérito tecnológico, a realidade econômica e as pressões geopolíticas? A análise da fonte levanta essa possibilidade. A Polônia, um aliado tão próximo dos Estados Unidos, membro da OTAN, escolheu uma plataforma brasileira, o KC-390. E a fonte interpreta isso como uma possível quebra de paradigma. A ideia por trás é que, se um país como a Polônia, que está sujeito a fortes influências geopolíticas e tem acesso VIP a equipamento americano, escolhe o KC-390, isso seria uma demonstração muito forte de que alguns fatores podem sim superar o alinhamento tradicional e as barreiras comerciais. E que fatores seriam esses, segundo essa análise da fonte, que deixariam o KC-390 furar esse suposto bloqueio protecionista? A fonte sugere que seria a combinação das qualidades do próprio produto. Coisas como tecnologia embarcada de última geração, né? Maior eficiência operacional, que no fim do dia significa menor custo por hora de voo, a versatilidade para fazer missões diferentes com o mesmo avião, levar carga, tropas, fazer evacuação médica, reabastecer outros aviões em voo, combater incêndio, e talvez um custo de aquisição competitivo se comparado com aviões novos de capacidade parecida. O argumento da fonte parece ser: se o pacote tecnológico e econômico da Embraer for atraente o suficiente e atender melhor as necessidades específicas da Polônia, isso poderia criar um argumento técnico e orçamentário tão forte que justificaria a decisão, mesmo com pressões para comprar americano. Seria, nessa leitura, a prova de que o mérito do produto pode, em certas situações, vencer a geopolítica pura e o protecionismo. Faz sentido. E essa aposta da Embraer na Europa não é um tiro no escuro, né? As fontes falam de outros países lá na região que já compraram o KC-390 ou estão de olho. Não, de jeito nenhum é um tiro no escuro. O terreno na Europa já está sendo preparado há um tempo. Portugal, que também é da OTAN, foi o primeiro cliente internacional e já está operando o KC-390, inclusive em missões da própria Aliança Atlântica. Isso é um selo de interoperabilidade super importante, né? A Hungria também já recebeu os primeiros dela. E o ponto crucial: as fontes apontam o interesse ativo de vizinhos da Polônia ou países próximos, como a Eslováquia, a República Tcheca, a Lituânia, todos eles buscando modernizar a capacidade de transporte aéreo militar deles. E tem menção também a outros países europeus, a Áustria, a Suécia, demonstrando interesse ou avaliando o avião. E como esses outros interesses ou contratos na Europa ajudam no caso da Polônia? Eles criam um efeito de rede, sabe? E de validação. Mostram que o interesse polonês não é um caso isolado, mas parte de uma tendência maior, uma tendência de reconhecer as qualidades do KC-390 lá na Europa. Para a Polônia, ver países vizinhos, aliados da OTAN, operando ou considerando seriamente o mesmo avião, isso pode diminuir a percepção de risco, né? E aumentar a confiança na plataforma, no suporte logístico que vai ter ali na região. E, claro, fortalece a posição da Embraer como um fornecedor confiável, estabelecido no continente, capaz de dar suporte, manutenção. Cada contrato que fecha na Europa vira um argumento de venda poderoso para o próximo cliente em potencial, especialmente num setor conservador como o de defesa. Então, para a gente amarrar o que a gente tirou das fontes que analisamos,
Primeiro, tem essa aproximação estratégica muito clara entre Embraer e Polônia, sinalizada pela visita do embaixador e pela participação forte da Embraer na feira MSPO. Segundo, a gente vê o KC-390 sendo colocado abertamente como um concorrente moderno, capaz, justo num mercado-chave da OTAN, cliente histórico dos Estados Unidos. Terceiro, uma das fontes interpreta isso como um desafio direto a políticas protecionistas, sugerindo que qualidade técnica e custo-benefício podem abrir portas importantes.